Oi gente, nós vamos falar agora nesse vídeo sobre uma coisa sensacional para você vender, para você reforçar aquele relacionamento com o seu cliente em potencial. Nós vamos falar de rapport, de conexão, tá? Mas antes de eu começar a falar, eu quero que você curta, compartilhe e principalmente se inscreva no canal para você ter acesso a todos os conteúdos que eu vou compartilhar. Vamos lá! Olá, então vamos falar desse famoso rapport aí, que é algo sensacional, que vai fazer você ter muito sucesso. Mas antes disso, o que é rapport efetivamente? Rapport é um conceito muito usado no coach, na PNL, então eu não quero entrar nos aspectos muito técnicos disso, porque depois, se você se interessar, você pode fazer uma formação nessa área. Nós aqui do Instituto vamos te ajudar nesse sentido. Mas bem simplesmente falando, rapport ele significa conexão, ele significa estar conectado com o outro, estar em sintonia com o outro. E por que isso é tão importante, Sidney? Porque as pessoas, nós seres humanos, então quando você vai vender, você não vai vender para uma máquina, você vai vender para um ser humano. Eles têm a necessidade de se sentir parte dessa tribo. Ou seja, quando você pertence à mesma tribo da outra pessoa, você tem mais confiança, você está mais alinhado e mais preparado para efetivar um negócio. Então, você constrói esse rapport, você constrói essa conexão a partir do quê? A partir de pontos convergentes. Porque lembra que eu falei de tribo, que a pessoa tem que estar conectada à mesma tribo? Então, para que isso aconteça, você precisa identificar no outro pontos que são parecidos com o seu, seja na área da família, seja na área dos negócios, seja os hábitos, seja o lazer, enfim, coisas que vão dizer o seguinte: ó, essa pessoa faz a mesma coisa que eu, tá? E aí, como é que a gente faz isso quando você está vendo uma pessoa pela primeira vez? E às vezes acontece isso. Por exemplo, eu sou extremamente comunicativo, gosto de falar demais, e quando eu me deparo com uma pessoa que não fala nada, que ela é extremamente fechada, como é que a coisa conduz? Primeiramente, se eu entendo que a pessoa é fechada e fala pouco, eu tenho que me conectar a ela nesse aspecto, então eu preciso falar menos. E o rapport, a premissa do rapport é muito, logo no início principalmente, é muito mais ouvir do que falar, é muito mais observar do que fazer. Então o primeiro passo para você fazer um bom rapport e se conectar efetivamente à pessoa, é você fazer uma boa análise do perfil dela. Você reconhecer quem é essa pessoa para você modelar, ou seja, você fazer igual. Então, se a pessoa não fala muito, você não vai falar muito. Se a pessoa não gesticula muito, você não vai gesticular muito. Por exemplo, nesse exemplo que eu falei de pessoa que fala muito pouco e eu falo muito, primeira coisa, eu vou me colocar numa situação de falar pouco, de pelo menos demonstrar para ela que eu falo pouco, e vou escutar, e à medida que eu me proponho a escutar, eu vou pegando alguns ganchos, e com esses ganchos, com esses pontos, eu vou criando uma trilha mental dos passos que eu vou ter que fazer. E aí o que eu faço? Quando eu tenho uma brecha, eu busco uma pista. Quando eu tenho outra brecha, eu busco outra pista. E eu vou montando um mapa de como funciona essa pessoa. E a partir do momento que eu montei esse mapa de como funciona, eu vou tratar esse encaminhamento, as minhas falas e a minha condução vai ser exatamente em alinhamento com essa pessoa. Porque se eu tiver em desconsonância com ela, não vai dar liga, né? Pelo contrário, eu vou me desconectar. Então eu vou precisar o quê? Eu vou precisar estar muito próximo dela. Sem ser falso, tá? Detalhe, porque a pessoa, ela sente. Eu falo muito de conexão, de energia, e mais do que observar racionalmente, as pessoas sentem. Quando a gente fala de rapport, é algo muito peculiar, porque é uma coisa quase que de sentimento. Quase não, é sentimento. Então, você tem que ter muito cuidado para você não soar falsidade. Você vai controlar alguns comportamentos seus, tá? Para que você se enquadre naquele comportamento sem tirar a conexão, contudo você não pode ser falso, tá? E aí depois que eu construí toda essa trajetória, que eu peguei todos esses pontos, eu vou direcionar
os assuntos, a fala, a maneira de falar, o tom de voz, a gesticulação que seja coerente com essa pessoa. Para quê? Quando eu faço isso, ela vai enxergar que eu sou da mesma tribo que ela. E aí, nesse momento, eu faço a conexão, eu faço o rapport, tá? E aí, essa pessoa, ela tá comigo a partir de aí, então. Lógico que tem N coisas, né? Se você for falar a parte de rapport no curso de PNL, por exemplo, demora quase um dia inteiro, né? Um dia inteiro falando só de rapport, então tem muito assunto. Mas para você que está aí pegando esse primeiro conteúdo para aplicar na sua vida do dia a dia, eu creio que isso aqui vai fazer muito bem para você. E se você tiver mais alguma dúvida relacionada a isso, coloque aqui no seu comentário. Se quiser apoiar, eu aceito que você apoie. Se quiser discordar também, eu aceito que você discorde, mas comente. Faça aqui um comentário para a gente criar um ambiente sadio, onde eu possa estar buscando mais conteúdo, inclusive, para poder te dar mais conteúdo, tá? Então, faça esse comentário e não esqueça de dar um like e principalmente de se inscrever no canal, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus.